Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake, conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção, 2 lojas em Ribeirão. Sicredi, gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e recebendo hoje um doutor em psicologia, mentor de lideranças, Marcelo Jabbour. Muito obrigado, Marcelo, por nos atender e bater um papo conosco. Eu que agradeço, Edmo. É uma alegria estar aqui com você batendo esse papo. Bom, eu fiz essa introdução séria, mas agora eu quero falar particularmente, porque vocês vão conhecer no programa de hoje uma pessoa muito gostosa de tratar, de lidar, uma pessoa que você fala assim, se a pessoa não existe, de bem com a vida, é esse sorriso que vocês estão vendo aí, e eu tenho muito orgulho de conhecer essa pessoa e ter esse contato com ele, e eu vou já logo de cara trazer isso aqui para vocês, ó. 12 compromissos para uma vida mais leve, produtiva, novo livro do Marcelo Jabbour. E é sobre esse tema que a gente vai debater no programa de hoje. Marcelo, é possível uma vida mais leve? É possível uma vida mais alegre? Boa. Edmo, primeiro, assim, meu agradecimento pela sua generosidade, né, na apresentação que você fez. Muitíssimo obrigado. Isso é bondade sua, 100% bondade sua. E é engraçado, né, Edmo, porque a sua pergunta é, mais uma vez, muito interessante, porque às vezes a impressão é de que não é possível, né, de que a gente está vivendo um contexto onde as coisas só se acumulam, as dificuldades só aumentam, os desgastes ficam cada vez mais caóticos, né? E nós nos sentimos num turbilhão que parece não passar nunca, mas certamente existe. E é evidente que o livro trata de vários pontos, vários compromissos, mas se eu tivesse que resumir num primeiro momento, né, o caminho para a gente ter uma vida mais leve, alegre, próspera e produtiva, eu diria que é olhar para situações de uma outra forma. Porque muitas vezes o problema não é aquele problema que se apresenta, mas como nós analisamos, como nós enxergamos, a maneira como a gente avalia, principalmente os momentos mais difíceis. E quando muda a forma de analisar, de avaliar aquilo que a gente entende como dificuldade, desafio, né? Muda internamente, a nossa mente funciona de uma forma muito mais limpa, muito mais inteligente e, por consequência, nós vamos ter muito mais momentos alegres, né? Divertidos, mais eficientes, produtivos, porque serão menos desgastantes e mais leve, por consequência. A coisa é simples, a pergunta que eu fiz, porque, basicamente, quem anda de elevador diariamente, no meu caso, por exemplo, sabe o que é e como é difícil você ter uma vida alegre, leve, feliz, porque você olha ao lado, as histórias que você ouve, os rostos que você vê diariamente não são compatíveis com isso, além do noticiário. Quer dizer, quem assina um jornal, quem ouve um noticiário na televisão, olha, se ficar de bom humor, tem que dar um troféu para essas pessoas. É verdade, Edmo. E também, quer dizer, passa de novo em como a gente olha para essas situações todas difíceis e o quanto também, Edmo, que nós nos envolvemos com esses temas, com essas notícias mais duras, mais difíceis. Porque, às vezes, nós escolhemos nos envolver com essas notícias mais pesadas. É uma opção. Nós podemos desligar dessas notícias e passar a ter envolvimento muito maior com outros temas, outros assuntos, atividades culturais, de lazer, de hobby, convivência com pessoas que a gente gosta muito.
e que nos trazem mais alegria, né? Leituras que nos deixam no estado de ânimo melhor, mas muitas vezes a gente se envolve com uma rede social que está trazendo notícias cada vez mais pesadas, ou que seja televisão que está trazendo, né, notícias que nos desgastam, que nos aborrecem, que nos entristecem e que fazem com que a gente perca, muitas vezes, o otimismo, né? Um estado de ânimo melhorado que a vida muitas vezes exige. Então, tem esse ponto também, porque às vezes a gente procura, né? De repente a gente sabe, bom, se envolver demais com notícias pesadas, se envolver demais, porque é importante saber o que está acontecendo. Outra coisa é se aprofundar e ficar quase que o dia todo envolvido com isso. Então, quando a gente consegue ter esse discernimento, nós conseguimos ter as informações, mas utilizar a maior parte do dia para cuidar daquilo que realmente é relevante e que cuida do nosso estado mental. Porque de nada vai adiantar esse envolvimento todo se a nossa saúde mental e física ficar cada vez mais debilitada à medida que o tempo passa. Eu me esqueci, mas eu gostaria de ter trazido um quadro que uma gestora de RH do Sicredi propôs para todos os membros da equipe do Sicredi, da qual estão sobre a gestão deles aqui, que é o Parque das Araucárias, 15 tarefas por adesão, procurando uma vida melhor. E me lembra muito isso, porque muita gente dentro dos colaboradores da cooperativa de crédito abraçou a causa. E vai desde frequentar uma academia de ginástica, fazer exercício, vai até cumprimentar as pessoas, fazer um amigo, enfim, são 15 tarefas para você fazer. E, aliás, queria cumprimentar a Patrícia por esse que eu adorei demais, esse projeto dela, mas incentivar, estimular, né, as pessoas a praticarem coisas do bem. Perfeito, perfeito. E por isso, Edmo, também, que o título do livro não são 12 dicas ou 12 lições, eles são 12 compromissos. Porque não adianta também essas orientações, né? E a Patrícia faz um trabalho brilhante propondo essas orientações, uma preocupação efetiva com as pessoas que trabalham na empresa, mas não vai adiantar se essas pessoas não colocarem em prática. Não que vão colocar necessariamente as 15, mas que coloquem 3 ou 4 em prática. Por isso que eu chamo de compromisso e não dicas. Porque a gente tem que ter compromisso com isso, né? Entender aquelas iniciativas que vão trazer uma vida mais leve e colocar em prática. Porque por mais que a gente se alimente de capital intelectual, de que a gente entenda mais de determinado assunto, quando nós não praticamos, o jogo não muda, né? Ele segue no mesmo ritmo, apesar da gente ter uma condição intelectual melhorada. Então, o que muda o jogo é, claro, ter essa condição intelectual aprimorada, mas colocar em prática aquilo que nós entendemos que efetivamente pode nos ajudar. Eu tenho que dizer que o Marcelo soma mais de 25 mil alunos no histórico como professor na vida dele, atendeu ao longo da carreira mais de 250 empresas de médio e grande porte, com palestra, treinamentos, coaching, mentoria. E escreveu outros livros. Esse não é o primeiro livro dele. Daqui a pouco ele está na Academia Brasileira de Letras, buscando uma cadeirinha lá, né? Ele escreveu Escolher o Seu Escolhido, qual é a opção para a sua carreira. O outro é Liderança Generosa, Gestão para o Alto Rendimento e Satisfação. E Pataquadas em Liderança, Como Evitar 8 Armadilhas da Liderança Improdutiva. E nessa jornada, ele quer estimular, né, os leitores, vou pôr aqui de novo, ó, do 12 compromissos, opa, tá aqui, ó, 12 compromissos para uma vida mais alegre, leve e produtiva. Eu inverti, mas é a mesma coisa. Marcelo Jabbour. Na prática, Marcelo, como que a gente aplica essas 12 situações que você quer colocar? E eu gostaria até que você falasse cada uma delas. Sim, são muitas, né? 12 compromissos. Eu, inclusive, tive o desafio na semana passada de fazer a primeira tarefa, a primeira palestra, logo depois do lançamento
do livro, fazer uma palestra que tinha que durar 1 hora e falar de 12 compromissos em 1 hora é algo quase impossível desses 12 compromissos, porque eles têm a sua profundidade, sabe, Edmo? E eles não são frutos simplesmente de coisas que eu acredito e que humildemente tento aplicar na minha vida, mas foram fruto de pesquisa, efetivamente. Quem buscar o livro e fizer a leitura vai perceber que tem uma base ali importante de informações para poder confirmar aquilo que eu proponho como compromisso. Mas são muitos compromissos. O primeiro compromisso ali que inicia o livro, ele fala sobre ser gentil com o fracasso, porque as pessoas se desgastam enormemente frente ao fracasso, frente a uma frustração, e depois parecem não ter forças para voltar para o jogo. Ficam se culpando por muito tempo por um fracasso, seja um fracasso no trabalho, em um projeto específico, né? Tentou empreender e não conseguiu o resultado esperado, ou de repente até um fracasso num relacionamento, que a pessoa começa a se culpar todo o tempo, e se culpar por vezes, não durante 1, 2 dias ou uma semana, mas segue por meses, por vezes anos, décadas, a pessoa se culpando frente àquele fracasso. E isso em outras tantas frentes. E o ponto é que a gente não tem muito tempo a perder, né? Passou, serviu de aprendizado. Quem é que não erra? Quem é que não fracassa? E um outro ponto que eu procuro ressaltar nesse compromisso em ser gentil com o fracasso é que muitas vezes, claro, nas alegrias, quando a gente conquista alguma coisa, ficamos muito felizes, né? É muito fácil se controlar emocionalmente, ter bons pensamentos, quando nós conquistamos alguma coisa que queríamos muito. Mas a gente ganha pouco, no final das contas, quando tem a vitória. A gente evolui pouco, é isso que eu quero dizer. Evoluímos mesmo quando fracassamos. Porque aí nós temos, pelo menos, algumas lições do que não fazer dali para frente. De quais as correções nós precisamos ter na rota, né? Replanejar. E nós seguimos muito mais sábios. Nós vamos encontrar muita gente, você conversa com inúmeras pessoas, né? No âmbito político, empresarial, pessoas que tentaram muito, que fracassaram várias vezes e conquistaram à medida que persistiram, coisas muito relevantes. Mas para isso é preciso olhar para esse fracasso, para essa frustração, como quase que um presente. Eu sei que o que eu estou falando não é algo fácil, mas a ideia é de olhar para essas dificuldades e para esses fracassos como quase que uma dádiva. Por quê? Porque o que a gente aprende a partir disso nos torna muito melhor preparados para as próximas tentativas. Então, imagine, se a gente tem uma condição emocional desfavorável quando fracassa, mas reverte isso olhando todos os pontos positivos, não tem jeito, a vida fica com mais leveza naturalmente. Eu vou chamar o intervalo, mas eu quero dar uma contribuição aqui, só para os nossos telespectadores refletirem. Se você tem um tempo para você trabalhar o seu fracasso, a sua perda, qualquer que seja, você tem um tempo. Mas se dedicar a isso, você imagina um jogador de tênis que faz uma bobagem num ponto e tem 5 segundos para virar a chave, esquecer e partir para o próximo ponto sem fazer mais bobagem, porque você perde o jogo. Quer dizer, um ponto e tem 5 segundos. É isso aí. Exatamente. Será que ele tem tempo para ficar olhando e se culpando todo o tempo, né, Ed? Não, pelo amor de Deus. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata.
em vez de ficar sonhando com dinheiro. Pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Seja reforma ou construção, conte com o Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depositoirajá.com.br. Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, Astirp, Valorap, Muscake, Irajá Materiais para Construção, Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo essa figura gentilíssima que é o Marcelo Jabbour, doutor em psicologia, coaching, e que está lançando esse livro que eu faço questão de divulgar. Eu ainda não li. 12 compromissos para uma vida mais leve, alegre e produtiva. Aqui tem a dedicatória dele, ao amigo Edmo Bernardes, que sua vida siga cada vez mais alegre, leve, produtiva, harmoniosa e próspera. Né? Grande abraço, Marcelo. É aquilo que a gente quer receber, aquilo que a gente quer ver de desejo dentro do coração da gente. Ô Marcelo, você também teve um pipinaço, né? No final de 2019, uma crise de ansiedade, né? E que também te levou a repensar a vida, te levou também a olhar o esporte, meditar, para poder sair daquela bagaça, né? Sem dúvida, Edmo. Eu tenho dito que eu sempre entendi que quem tinha problema com ansiedade eram os meus clientes, sabe? Ou os meus alunos, que eu não, né? Era o homem de aço. E trabalhando muito, feliz da vida com o trabalho, nada que me aborrecesse efetivamente, mas no final de 19, até um sintoma físico, né, me levou a olhar para aquele caminho que eu estava indo de uma outra forma. E aí, claro, que entra a questão de medicamento, que eu entendo muito relevante, muito interessante. Acredito que a ciência e farmacologia ajuda muito os seres humanos em muitas frentes, mas eu entendi que eu precisaria trabalhar outras práticas para poder me reorganizar, né? Psicologicamente. E a meditação entrou nesse momento da minha vida. Eu não sou um meditador super experiente, mas há 4 anos, mais ou menos, que eu venho praticando diariamente. E a meditação, ela também é parte da causa, digamos assim, desse livro, né? Esse livro veio muito em função das reflexões desenvolvidas ao longo desses últimos anos, especialmente. Claro que são compromissos que eu procuro aplicar durante a vida, mas especialmente nesses últimos anos, porque a meditação dá essa condição de criticarmos mais os nossos pensamentos. Criticar não no sentido de condenar, mas de olhar para esses pensamentos, nós mesmos olharmos para os pensamentos e entendermos que eles não são cada um de nós, o que nós representamos. E aí nós conseguimos trabalhar de uma forma diferente. O entristecimento que aparece de uma forma mais importante, ele tem uma causa. E você, com essa visão mais ampla, inclusive mais crítica sobre os pensamentos que aparecem, você consegue ter mais clareza. Opa, isso não é para mim, né? Isso tem me prejudicado. Existe uma outra forma de olhar. E por conta desse aprimoramento evidente que eu procurei desenvolver ao longo desses anos, eu procurei também trazer reflexões nesses compromissos para as pessoas, né, como um todo. Inclusive, o último capítulo do livro, a gente pode chamar assim, do último capítulo, depois do 12º compromisso, eu escrevo uma carta para o meu filho, né? Então, o último capítulo é a carta para o meu filho João, que tem 18 anos. E nessa carta, né, no final do livro, eu procuro fazer todas as sugestões que eu quero para a vida do meu filho. Evidente que
Qual pessoa no mundo que a gente tem mais apreço, mais afeto, mais carinho e mais responsabilidade, né, sobre o desenvolvimento do que o próprio filho ou a filha? E eu procurei fazer isso. É claro que orientando o João dentro daquilo que eu acredito que os 12 compromissos podem ajudá-lo, mas para me orientar também, para seguir me estimulando nesse caminho que eu estou procurando seguir, e evidentemente que isso possa estimular outras tantas pessoas, né, pela vida, que tiverem interesse na leitura. Perdi um grande amigo, mentor, Dr. Regis Viana, psiquiatra. Regis sempre dizia para mim, se você não tiver tempo para fazer uma bela meditação, um yoga, alguma coisa nesse sentido, quando você chegar no final do seu dia, fica 10 minutos sozinho, sem ficar conversando, música, atendendo telefone, olhando o WhatsApp, nada. Não tinha WhatsApp ainda. Mas, e pensa como foi o seu dia. Se você fizer isso, você já vai estar dando um passo enorme na vida. Lembro muito bem disso. Ô Marcelo, vamos falar um pouco de envelhecimento. É uma coisa que você trata também dentro dessas 12 causas, né? Sim, sim. Com relação ao envelhecimento, Edmo, o que a gente percebe que nós, seres humanos, somos doutrinados a entender que o envelhecimento é um mal, né? Que o envelhecimento é uma doença, que é uma lástima. E, na verdade, eu trago, inclusive, uma frase do Gilberto Gil, no começo, de uma entrevista que ele deu, assim que ele completou 80 anos, que ele diz que ele faz 80 anos, envelhece e fica cada vez melhor. E é essa experiência que eu venho tendo, felizmente, na minha vida. Às vezes as pessoas não acreditam, porque são doutrinadas a entender que o envelhecimento é algo pior, né, do que a juventude, e muito o que as pesquisas trazem, Edmo. Então, o estado mental, a condição emocional, de forma geral, ela fica aprimorada após os 52, 53, 54 anos. Ela tem um decréscimo importante depois dos 20, 25 anos, e depois ela volta a subir de uma forma mais clara depois dos 50 anos. E aí ela sobe, evidente, à medida que as próximas décadas passam 60, 70 anos e se estabiliza num nível superior. Então, por quê? Porque tem mais serenidade, tem uma maneira mais calma de olhar para as coisas, não tem tanta aquela preocupação com a pressão social, o que o meu vizinho vai achar, o que a pessoa que trabalha comigo vai pensar, né? Seja da minha roupa, do meu penteado, da minha casa ou do meu carro. As pessoas se preocupam menos, as pessoas também, até pela ideia mais clara da finitude, né? E esse é um outro compromisso que eu falo, de como lidar com a morte, com a vida, mas entendendo a finitude, o fim da vida mais próximo, aproveita o tempo de uma forma muito mais inteligente. E o que a gente não vê muitas vezes na juventude. E associar o adoecimento à velhice não é interessante, não é inteligente, porque existem muitas doenças que acontecem na adolescência, outras na infância, né? E outras, inclusive, numa fase adulta mais jovem. E um ponto, Edmo, que eu queria destacar é com relação à estética, especialmente as mulheres. As mulheres são muito sobrecarregadas com a ideia de que elas têm que se manter com o corpo de uma modelo fotográfico, modelo que desfila, não pode ter rugas. É um absurdo completo, né? Só que nós somos doutrinados desde criança, a mãe ou o pai, a gente fala, a minha avó, não, tem paciência, tadinha, ela tá velhinha. Tadinha, você não vê o rostinho dela cheio de ruga? Então, a gente sempre é doutrinado a entender que isso é errado. Mas isso é pressão social, na essência. O mercado, e você sabe disso muito melhor do que eu, o mercado de produtos ditos anti-envelhecimento giram quase 40 bilhões de dólares no mundo. Edmo, e tem um dado de associações americanas de dermatologia que falam que a maioria, ou a imensa maioria desses produtos não funcionam quando o assunto é anti-envelhecimento. Pode ser um hidratante, pode ser alguma coisa que traga lá uma feição distinta naquele momento, mas do ponto de vista do anti-envelhecimento, são mentiras que são vendidas. Então, quanto mais as pessoas entenderem que o envelhecimento é vergonhoso, é negativo, é pior, mais enriquece determinadas indústrias que vendem produtos que, na maior parte das vezes,
não são verdadeiros. Então, mudar a maneira de enxergar, entender o envelhecimento como dádiva. O difícil da vida é não conseguir envelhecer, que a gente vê pessoas tão jovens partindo muito cedo. Isso é triste, né? Agora, envelhecer é uma dádiva, é um presente, é uma maravilha. Eu perdi meu pai com 11 anos de idade, para você ter uma noção, e minha mãe com 15. Imagina. Mas você falou das pessoas... Você está preocupado com o que vão falar do seu cabelo, do seu carro, da sua roupa, né? É aquela preocupação do de fora para dentro, né? A pessoa tinha que se preocupar muito mais com o de dentro para fora. E outra coisa que você falou, há quem diga que mulher, ela não se veste, ela se veste para outra mulher, para parecer para outra mulher, isso dizem por aí. Eu acho que a pessoa acordar de manhã e falar assim, eu vou ficar bonito para mim, eu vou sair, que eu quero ficar cheiroso, bonito, é o que está faltando, né? E conforto, né, Edmo? É porque às vezes a pessoa coloca uma roupa que não é confortável, que ela sofre dentro daquela roupa, que ela sofre dentro daquele sapato, que ela sofre de vestir determinada joia. Meu pai falava, você sair mal ajambrado, quer dizer, mal arrumado, meu pai falava essa expressão. Exatamente. E agora, o que acontece também ao longo da vida é que a gente vai pensando, peraí, eu estou me sentindo bem. Se as pessoas vão julgar que a minha camisa não é tão bonita, ou que meu penteado... Que penteado para a gente também não é mais problema, né, Edmo? Mas, de qualquer forma, que a gente não está tão bem ajambrado, arrumado. O ponto é, estou me sentindo bem, estou feliz do jeito que eu estou, né? Não tô... E outra coisa, não estou fazendo mal a ninguém, né? Porque, de repente, você vai vestido a um lugar que você pode, daquela forma, ofender as pessoas. Não é isso que acontece. Então, a gente não faz mal a ninguém. E faz bem a gente ir procurando dar bons exemplos, né, para as pessoas se preocuparem cada vez menos. Eu falo nesse capítulo também sobre os filtros, né, no Instagram, por exemplo. E eu sou, assim, não sou dos mais tecnológicos, eu descobri essa ideia do filtro no Instagram mais recentemente. Aí eu fico imaginando, a pessoa coloca o filtro, ela parece mais jovem ali naquele momento, e depois ela se olha no espelho quando acorda. É um choque. Eu fico imaginando, não seria mais saudável ela falar, essas são as minhas rugas, feliz de tê-las construído até então. Nós estamos chegando ao final do programa, eu quero mostrar mais uma vez aqui 12 compromissos para uma vida mais leve, alegre e produtiva, agora na ordem do doutor em psicologia, mentor de lideranças empresariais, Marcelo Jabbour, a quem eu agradeço a enorme gentileza de passar para a gente e tomara que o nosso telespectador aceite esse desafio. Obrigado, Marcelo. Até. Muito obrigado, Edmo, pela sua generosidade, gentileza, e é sempre uma alegria estar com você. Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake, conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. Sicredi, gente que coopera cresce.